Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere ter muito ou ter bastante? Que escolha você faria? Muito ou bastante? Muito tem a ver com quantidade. Bastante tem a ver com suficiência. Bastante é o que basta. Isso significa que você pode ter muito e ainda assim não ser o bastante. Significa que você pode ter o bastante tendo pouco. Exemplo, R$1 milhão é muito ou é pouco? Se você acha pouco, fale comigo após o culto. R$1 milhão para mim é muito. Se você tem R$1 milhão, mas você tem uma dívida de R$10 milhões, você tem muito, mas não tem o bastante. Da mesma forma, você pode ter pouco, e mesmo assim, ter bastante. Como a minha mãezinha. A minha mãezinha ganha pouco, mas a minha mãezinha ganhando pouco, tem uma poupança. E não raras vezes ela vem com uma notinha de 50, uma nota de 100 para colocar no bolso da gente, para a gente não passar fome, os filhos coitadinhos, né? E a gente tem que convencer ela que está tudo bem, que não precisa. Veja, minha mãe ganha bem menos do que eu, mas ela tem o bastante. Ela compra as coisinhas dela, guarda o dinheiro dela e ainda está pronta para socorrer os filhos se precisar. Pouco, mas bastante. Ela não tem preocupação financeira, não tem dívidas. Para ela, o pouco é o bastante. Muitas pessoas têm muitas vezes mais que a minha mãezinha, mas ainda assim não tem o bastante. Nós vivemos em uma sociedade que não busca o bastante. A nossa sociedade busca o muito. Muito, 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 mais. E as pessoas esgotam a sua saúde física, emocional, espiritual, atrás do muito. Veja o momento em que Jesus faz uma diferença entre o muito e o bastante. Quando ele está lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lucas 10, versículo 41. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. Percebe? Marta, muita coisa, Marta. Olha Maria, o bastante, o suficiente, o necessário. E nós não vamos tirar Maria desse ponto da suficiência e jogá-la no muito. Porque esse muito faz de você inquieto, agitado, preocupado, perturbado. E não bastasse a busca desenfreada pelo muito da nossa própria parte, nós somos bombardeados por muitos estímulos externos, desafios, um monte de problemas ao nosso redor. Nós acabamos de passar por um furacão de pandemia. Ela não acabou ainda, mas aquelas mortes em massa, aquele pior momento parece ter passado. Mas aí passamos por esse furacão e entramos como nação num caos político e social. Muita postagem, muita briga, muita decepção, muitas verdades, muita conta para pagar, muito isso, muito aquilo. Uma coisa vai se somando à outra. Muito. E esse muito é muito além do que nós conseguimos dar conta. Esse muito deforma o bastante. Esse muito, esta busca pelo muito, esta pressão do muito tem deformado famílias, relacionamentos, sonhos. Muitas coisas estão explodindo. Quem aqui já encheu um balão e ele estourou bem na sua cara? Levanta a mão. É uma sensação ruim, né? É muito ruim. Até hoje eu tenho medo de encher balão. Eu começo a encher,
Não dói nem nada, mas eu fico com medo. Será que existe balonofobia, alguma coisa assim? Mas eu fico com medo, né? Alguém mais fica com medinho de balão estourar na cara também? Estamos juntos, irmãos. É nós. Nós vamos criar um pequeno grupo para nos fortalecer na fé quando a gente tiver que encher balão de aniversário, essas coisas assim. Por que o balão estoura? Porque o ar, que seria bastante, é ultrapassado e passa a ser muito. E quando muito passa do bastante, estoura. Você acha que a sua vida não é assim? A nossa vida, assim como um balão, tem uma capacidade de resiliência, tem uma capacidade de comportar situações, coisas. Mas esse muito do que nós vamos atrás, e esse muito que se impõe ao nosso redor, vai nos esticando, nos esticando, nos esticando, nos esticando, e estica tanto, que tem duas coisas que abrem em Caxias. Quais são os dois tipos de estabelecimentos que mais abrem em Caxias? Farmácia e academia. Porque tipo assim, ou eu remedio, ou eu busco cura, né? Porque do jeito que está, não dá. Olha só, aqui nós somos uma igreja reunida. Aqui na frente tem uma academia, aqui na esquina tem uma academia, e aqui do lado tem uma academia. E farmácia, naquela quadra tem uma farmácia, aqui na esquina tem uma farmácia, a uma quadra para ali tem uma farmácia. Por que tudo isso? Porque o balão está esticando. E tem balões que já estouraram. Em Cristo, a cura. Mas quantas pessoas estão destruídas por tanto muito, muito, muito que buscaram, tanto muito, muito, muito que aceitaram de fora. Agora, se a nossa esperança está em que as coisas lá fora parem de nos pressionar para que a gente esteja em paz, na verdade isso não é esperança, isso é ilusão. Porque quantos de nós esperamos que a pandemia passasse para termos paz? Quando passar a pandemia, quando passar as eleições, quando passar a guerra na Ucrânia, quando passar tal coisa, você acha que vai passar? Só vai mudar. Acaba um turno, começa outro, acaba um turno, começa outro. E esse muito conflito, essa muita confusão, esta muita pressão, em sequência, vai continuar aí. Esperança sólida não pode se basear no esse muito vai passar. Esperança sólida é, independentemente do tempo que levar para passar, ou mesmo que não passe, eu estarei firmado na rocha. Essa música que nós cantamos aqui, Sou Feliz, a primeira canção de hoje, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor, não foi uma boa tradução para o português do original. O original combina com tudo bem. Tudo bem. Então a música seria: tudo bem, tudo bem, tudo bem com Jesus, meu Senhor. Porque eu não posso ser feliz com essa corrupção, eu não posso ser feliz com essas brigas, eu não posso ser feliz com essas guerras, com um monte de gente morrendo. Mas eu posso estar bem, mesmo diante de tudo isso, mesmo de 1000 caindo para um lado, mesmo de 10.000 caindo para o outro, eu posso estar bem. Porque Cristo reina nos corações, Cristo reina nas vidas, o selo do Espírito Santo é aqui dentro, não é aqui fora. Você crê nisso? É aqui que habita o Espírito do Senhor. Então eu não posso colocar minha esperança em que as coisas aqui fora diminuam, para que então diminua a minha ansiedade, para que diminua os meus problemas, para que diminua a minha gastrite, diminua a minha agitação. Eu não posso depender do que acontece na casa do lado, na rede social. É aqui dentro, porque lá vai continuar sendo muito, e muito mais do que a gente pode suportar. Estamos vivendo neste período conturbado, anos
conturbados. E uma pergunta: como é que você tem se saído nesse período? Você está contente consigo mesmo nesse tempo desafiador? Eu não estou perguntando se você está contente com o governo, se você está contente com as empresas, com as notícias, com a economia. Eu estou perguntando se você se considera aprovado nesse período estranho. Se tem sido aprovado como marido, como esposa, como filho, pai, vizinho, cidadão, usuário de rede social, membro de igreja, acima de tudo, como discípulo de Jesus. Essas epidemias, essas guerras, estas disputas políticas e o crescimento do reinado do anticristo, as coisas vão piorando. Se você olhar para a sua própria vida, a sua tendência diante destas coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, a tendência na sua vida é glorificar a Deus em meio a tudo isso? Ou envergonhar a Deus? Diante do muito que tem ao seu redor, a tendência, como você vê, como você enxerga as coisas, como você pensa a respeito das coisas, como você reage às coisas, glorifica a Deus ou envergonha a Deus? Existem estudos, e nem precisaríamos desses estudos, que indicam que as pessoas estão mais irritadas e mais sem paciência nos tempos em que estamos vivendo. E em tese a culpa é de quem ou de quê? Lá fora. A culpa é do governo, a culpa é do Vladimir Putin, a culpa é da economia, a culpa é de A, de B, de C, de D. Então, em tese, por ter estes muitos estímulos ruins lá fora, nós então estamos irritados, nós estamos ansiosos. Porque, em tese, esse estado de agitação seria resultado da pressão que a situação como um todo impõe. Mas olha só, eu concordo muito com Emerson Egerix, que afirma que momentos de pressão não definem quem nós somos, eles revelam. Grave isso, momentos de pressão, como estes que nós temos vivido, eles não definem quem nós somos, eles nos revelam. Por exemplo, uma esponja. Como é que você sabe se a esponja está suja ou está limpa? Na pia. Como é que você vai ter um entendimento sobre aquela esponja? Está suja ou está limpa? O que você precisa fazer com ela? Precisa apertá-la, precisa pressioná-la. E quando você pressiona, a esponja não pode dizer: essa sujeira que sai de mim, quem está fazendo é a pressão. Não. A pressão está revelando a sujeira que há em você. Meus irmãos, se nós somos boas pessoas, se está tudo bem politicamente no país, se não tem guerra no mundo, se não tem pandemia, há um problema nisso. Porque a pressão vai vir, as pressões estão aí. E o que sai de dentro de nós quando nós somos pressionados? No curso de Amor e Respeito que a gente ministra aos casais aqui na igreja, eu também trago um exemplo de areia. O que a areia entrando no olho faz? Faz bem para o olho? Esfoliação de olho? Não, né? Irritação, inflamação, pode gerar infecção, pode gerar até perda da visão. Areia no olho. Mas o que acontece com a areia quando ela entra numa ostra no mar? O que a ostra faz com aquela areia? Transforma em pérola. Então, veja, a mesma coisa que a areia. No olho, causa mal. Na ostra, vem valor. A natureza de quem recebe areia é que faz diferença no que entrega. Eu e você estamos recebendo muita areia aí fora. A nossa natureza determina se a gente vai conseguir entregar isso como um valor ou se nós vamos adoecer diante dos estímulos que nós estamos recebendo. Infelizmente, nós temos visto o mundo adoecer. Mas ei, nós podemos entregar pérolas de grande valor, mesmo que o estímulo seja de areia. Lembra José, os irmãos de José, quando morreu Jacó,
Eles disseram: agora Jacó vai se vingar, agora José vai se vingar. E o que José disse para os irmãos fiquem calmos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Vocês me jogaram areia, aqui está a pérola. A sua natureza determina como você reage aos estímulos que recebe. E nesse período de muita agitação, o que aumentou na sua vida? Você percebeu que tem muito aqui fora, então você aumentou o seu tempo de oração, aumentou o seu tempo de estudo da palavra de Deus, aumentou o seu tempo de qualidade com a sua família, com a sua esposa. Olha, meu amor, as coisas estão muito complicadas lá, a gente precisa fortalecer os nossos laços, nós precisamos estar mais juntos. Foi isso que aumentou seu tempo com seus filhos, aumentou sua confiança em Deus, aumentou o seu aprendizado e desenvolvimento pessoal. Meus irmãos, quando as coisas aumentam lá fora, nós temos que nos fortalecer aqui dentro, para poder dar conta e ver as oportunidades. Quando surgiu a pandemia, irmãos, com respeito e sentimento por tudo que ela nos tirou, eu procurei aproveitar ao máximo, porque eu vi aumentando desinformação, aumentando pressão, aumentando irritação, aumentando mortes, aumentando lotação de hospital, mas também aumentaram oportunidades. Começaram a oferecer cursos online gratuitos. Eu não sei quantos cursos, mas eu fiz até um curso do seminário Dallas dos Estados Unidos, de graça. Eu sempre pensei, eu queria estudar em Dallas, nos Estados Unidos, um seminário lá. E daqui a pouco estava um curso ali de graça. Eu preciso me fortalecer no entendimento da palavra, eu preciso me fortalecer na doutrina, porque eu vejo que as coisas estão muito complicadas. Então a gente aproveita as oportunidades que tem e se fortalece. Então, o que tem aumentado na sua vida diante disso tudo? Agora, por exemplo, nesse A está certo ou B está certo, o que aumentou na sua vida? A confiança de que você tem um rei independente destes? Ou a irritação, as brigas, o desespero, a pornografia, o desperdício de tempo no celular ou com outras coisas irrelevantes, a frieza espiritual? É importante compreendermos um texto bíblico atemporal em Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Deus criou as coisas com previsibilidade, e é por isso que a vida é possível. Imagina se você pulasse do 20º andar e não morresse na primeira vez que pulou, porque você não sabe, não é previsível o que acontece quando pula da altura. Então umas pessoas pulam e morrem, outras pessoas pulam e não morrem. Mas a lei da gravidade, a inércia, o empuxo e todas as coisas da física, elas simplesmente são uma constatação de que Deus fez as coisas para que a vida seja possível sendo previsível. A gente sabe o que acontece se ficar embaixo de uma pedra caindo. A gente sabe o que acontece se ficar num lugar fundo e numa correnteza forte, certo? É previsível. Então, quando você faz uma coisa sem levar em conta as consequências dessa coisa, esperando um resultado diferente, você zombaria a Deus. De Deus não se zomba, porque Ele fez as coisas com previsibilidade. Então, se você plantar isso, é isso que você vai colher. A sua agitação hoje, ou a sua paz hoje, ela foi plantada antes das eleições. A agitação política ou a paz foi plantada antes. Agora você colheu a paz em meio ao caos ou agitação. O que aconteceu na pandemia, se o seu casamento melhorou ou piorou, foi plantado antes da pandemia. Porque a pandemia gerou algumas coisas no casamento, principalmente ou divórcio ou aproximação. Aqui na igreja, graças a Deus, foi aproximação. Eu já estou cansado de apresentar a criança para Jesus.
Sério, agora no meu WhatsApp já tem mais uma criança. Quantas crianças será que a gente apresentou para Jesus? Mais de 20. Mais de 20. IBC, Igreja Batista da Concepção, né? Então, aquilo que você estava plantando antes da pandemia, você colheu na pandemia. Aquilo que você plantou antes das eleições, você colheu nas eleições. Aquilo que você está plantando agora, você vai plantar depois. E não adianta botar a culpa em A, B, C, em guerra disso, em guerra daquilo, em guerra daquilo outro. A lei da semeadura não falha. Suas ações e reações neste momento são resultados do seu padrão de espiritualidade, de emoções saudáveis ou não, lá atrás. O grau de seu relacionamento com Jesus agora interfere no seu depois. E quando? Não se, mas quando as coisas piorarem. As profecias bíblicas falam de guerras, epidemias, esfriamento do amor, aumento da maldade, manifestações do inimigo. Você está preparado para isso? O que você está plantando nesse tempo doido? Para o espírito ou para a carne? É interessante uma palavra do Senhor em Oséias dizendo: vocês plantam vento e colhem. Lembra o que está lá? Deus disse: vocês plantam vento e colhem tempestade. E na tempestade gritam: ai, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, me protege dessa tempestade. Mas ei, tem uma equação, tem uma fórmula aqui nessa equação no qual você está. Planta vento, colhe tempestade. O que você está plantando? O que você está plantando? Se você puder, agora quando você for postar alguma coisa, quando você for falar alguma coisa, quando você for fazer alguma coisa, olhe na linha do tempo estendida. Se você tivesse o poder de olhar para o futuro e pensa: onde isso vai chegar? Onde isso vai chegar? Vai chegar na glória de Deus? Vai chegar no infarto, no derrame, na briga, na divisão, no afastamento de pessoas, na aproximação? Eu quero fazer uma proposta para você nesta noite, em nome de Jesus. A minha proposta é: zere a vida. Essa é a minha proposta nesta noite. Zere a vida. Dave Gibbons escreveu um livro chamado Xelotes. E nesse livro ele fala do índice zero. Em geral, para nós, o sucesso está na grandeza, o sucesso está no muito. Mas Jesus ensinou que o menos é mais, não é? Que o menor é melhor, que o último é o primeiro. Percebe que o valor do reino de Deus é diferente do valor do mundo. O valor do muito é mais é melhor, grande é melhor. O sistema de Jesus é último, primeiro, menos, mais, menor. Paulo, ele era grande, ele tinha muitas coisas. Ele tinha um berço, ele tinha conhecimento, ele tinha tutores reconhecidos, mestres, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita prática teológica, doutrinária, religiosa. Mas para se tornar um seguidor de Jesus, o que ele precisou entender? Que aquele muito não era nada. Ele precisou entender que ele tinha que abandonar o muito pelo bastante. O que Jesus disse para ele? A minha graça te basta. Tu não precisa do teu muito. Com o muito dele, ele se tornou um assassino de cristãos. Com o muito dele, defendendo Deus, ele atacou o povo de Deus. Então Jesus diz: troca o teu muito pelo que basta. A minha graça te basta. E Paulo disse: a partir de agora eu vou me orgulhar no bastante, jamais no muito, porque eu considerava a força antes, eu vi que não é nada. Imagine um mundo em que o índice fosse zero.
0 guerras, 0 roubos, 0 estupros, 0 divórcios, 0 brigas. Não seria um mundo maravilhoso? Antes do pecado no jardim do Éden, reinava o índice 0. Aí vem o pecado, aí o Caim vai matar Abel, o homicídio que estava no 0 vem para o 1, e de lá para cá só vem aumentando. A mentira, a transferência de responsabilidade, a mulher que tu me deste. Ali começou, escalonou. E nós vivemos um mundo no gráfico assim, para cima. Mas imagina um mundo no nível 0, índice 0. Esse número ele pode ser utópico no mundo, mas ele não precisa ser utópico nas nossas vidas como discípulos de Jesus. Nós podemos ser aqueles que contribuem para o número em direção ao 0 e não em direção ao aumento. Meus irmãos, sabe como é que a gente resolve o problema da criminalidade? Prendendo o preso? Não se resolve o problema da criminalidade, porque no lugar daquele outro vai fazer o que ele fazia, e aquele cara temporariamente ficará impedido de fazer, e ainda assim o fará dentro do presídio por um tempo, porque depois ele voltará aqui para as ruas e continuará fazendo. Agora, se esse camarada tiver um encontro verdadeiro com Jesus, não diminui a criminalidade? Diminui, porque ele para. Se ele for realmente convertido, eu não estou dizendo o cara que se diz evangélico para diminuir o tempo de prisão. E com isso eu não estou dizendo que o Estado não tenha que portar a espada e fazer o que faz. Eu acho que sim, as pessoas devem responder jurídica, civil e criminalmente pelo que fazem. Mas eu estou dizendo que o índice punitivo só aumenta e não tem resolvido. Mas o índice 0 acontece quando uma pessoa se encontra com Jesus, verdadeiramente, profundamente, definitivamente. Então, quando eu falo de Jesus, quando você fala de Jesus, quando pessoas se convertem, você está ajudando a trazer o estupro para o nível 0, a violência para o nível 0, a mentira para o nível 0. É assim que a gente diminui para o 0. E aí nisso você e eu temos muito mais poder do que o poder de polícia, que o poder de Estado, que a coação, que a coerção. Eu e você somos capacitados no Espírito Santo para salvar vidas, e vidas verdadeiramente salvas são vidas que vêm para o índice 0, onde é bastante, onde vivemos na graça. Toda vez que a gente tenta sair do índice 0, a gente sai da graça, e aí vai na nossa força, no nosso entendimento. Precisamos voltar para o índice 0, nós mesmos. Voltarmos para o ponto inicial da nossa jornada com Jesus e permanecer aí. E deixar Jesus crescer em nós. Deixarmos que Ele cresça e que a gente diminua, que de fato Ele opera em nós o querer e o realizar. Um texto que veio ao meu coração enquanto eu refletia sobre isso está Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte. O primeiro amor é o 0, é o nível da graça, é onde devemos permanecer. E o problema aqui que Jesus está dizendo é: você abandonou, você saiu desse índice, você se encheu de coisas que não deveria. Volta. Mas antes, arrependa-se, porque o arrependimento é a mudança daquilo que você pensa. Você precisa entender que o seu lugar é a graça, onde reina o amor. Sempre que há briga, houve abandono do amor. Sempre que há mentira, houve abandono do amor. Sempre que há divórcio, disputas, imoralidade, indiferença, houve abandono do amor. O amor é o ponto 0, e é Jesus que está neste ponto 0. Não que Jesus seja 0, porque Jesus é infinito, mas Jesus não se quantifica. Como disse Neemias: tu estás acima de toda expressão de louvor. Jesus é o nosso primeiro amor, e Ele é a fonte do amor que nós recebemos e que deve fluir através de nós.
Então eu quero convidar você de verdade a voltar para Jesus, a voltar para o índice zero. Onde que tem que estar o índice do pecado? Onde? No zero. Sermos pequenos em nós mesmos e grandes em Cristo. Queria pedir que você lembrasse agora de um pouco antes do seu casamento. Do seu casamento, ali era o índice zero do seu casamento, tá? Quando você casou, índice zero. Lembra da alegria em conviver com aquela pessoa? Lembra os sonhos que você tinha com aquela pessoa? Lembra como era especial? Ali era o índice zero. Só que aí a gente achou o seguinte: tá, mas a gente vai ter que ter a nossa casa, porque se a gente não tiver a nossa casa é complicado, né? Então vamos ter que trabalhar um pouco mais, se esforçar, gastar menos. E como é difícil gastar menos, acaba gerando dívidas. E aí compra a casa própria, tem a casa própria, mas com dívida começa a ter briga, porque um quer comer X e o outro fica brabo que o outro quer comer X, porque como é que tu quer comer X se a gente não tem dinheiro? E aí ele diz, não, a gente não vai, ou vai contrariado. E aí, ele não, que foi contrariado no X e compra uma outra coisa. Diz, tá, mas tu não queria que a gente fosse no X, agora tu comprou esse negócio aí que a gente não precisava? Mas a gente precisa pagar as prestações. E a gente vai lá para dentro daquele imóvel, e daí só ter o imóvel não basta, né? Porque aquela cozinha que veio com a gente não dá mais. A gente tem que ter uma planejada, no mínimo modulada. Mais dívida. E o sofá? E a TV? Isso e aquilo, mobília. E aí agora, então, já se passaram alguns anos, nós temos o nosso apartamento, eu, minha esposa e a Caixa Federal temos esse apartamento, com ênfase na Caixa Federal. E onde é que nós estamos? Nós estamos melhores com o casal agora que nós temos mais, né? Nós temos o apartamento, nós temos o carro. Nós estamos melhores agora que nós temos mais, ou nós estávamos melhores entre nós quando nós estávamos no zero? O que você acha? Lembra? É só pensar. No índice zero não há briga. Mas quando a gente começa a colocar coisas e coisas e coisas, como se essas coisas pudessem nos dar algo que essencialmente a gente não precisa. Gente, é bom ter casa própria, é bom ter carro, é bom comer um X. Essas coisas são todas boas. Agora, o que elas não podem fazer é parte da sustentação da nossa vida. Elas têm que vir para o índice zero. A gente não vai para o nível do apartamento, é o apartamento que vem para o nosso nível. É aqui, no nível zero, no nível da graça, em que o apartamento não faz nada de mim. Em que onde eu como não faz nada de mim, porque eu sei que quem me dá o pão de cada dia é meu Deus. Então, eu trago tudo para o índice zero, eu não posso sair do índice zero. Porque no que eu sair do índice zero, eu saio da graça, e saindo da graça, eu vou quebrar a cara. Lembra quando nasceu seu filho, ou quando você estava grávida, ou quando você e a sua esposa estavam grávidos? Vamos pensar que aquele era o índice zero da paternidade e da maternidade. Que pai e mãe você desejava ser lá no índice zero? E que pai e mãe você se tornou? Ou tem sido? Lembra quando você sonhava em ter uma profissão, ser adulto, né? Ter a sua profissão? Vamos tomar aquele desejo de fazer a diferença no mundo como nível zero da sua profissão. Agora que você já chegou lá, se você chegou, você faz diferença através do que faz, ou você trabalha pelo salário na rotina de um dia depois do outro? Sair do índice zero é a coisa mais destrutiva que existe. E quando você conheceu Jesus, você lembra da alegria, da expectativa, das decisões, da mudança, daquele momento de conhecer Jesus? Aquele era o nível zero da sua nova vida. Que discípulo você se tornou depois disso? Mais conhecimento bíblico, mais tempo de igreja, mais funções na igreja, mais congressos, mais retiros. Para onde que esse mais, para onde que esse muito levou você na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Jesus?
Eu confesso que eu percebi tempos atrás, avaliando a minha vida, que eu avancei muito ministerialmente, academicamente, teologicamente. Teve muito na minha vida pela graça de Deus. Mas eu percebi que nada destes avanços, nada desses muitos tinha me tornado um discípulo melhor de Jesus. Nada disso tinha me tornado um marido melhor. Nada disso tinha me tornado um pastor melhor. Pelo contrário, com estas muitas coisas veio uma luta muito maior contra a soberba e a arrogância. O que fez e faz diferença positiva na minha vida, nos meus relacionamentos, é menos de mim e mais de Jesus. Nós precisamos entender que nós saímos do ponto zero e precisamos fazer o que Jesus disse: arrependa-se e volte. Então arrependa-se e volte. Hoje eu tive uma notícia incrível. Eu ainda não sei o que o Espírito Santo vai fazer, eu espero que Ele convença totalmente os corações, mas hoje nós tínhamos aqui uma pessoa que se separou e ela entendeu que o casamento acabou porque ela saiu do índice zero. Saiu do índice da graça do casamento. E a palavra do Senhor, proclamada aqui, arrependa-se e volte, falou o coração dela. E essa pessoa pediu perdão. A equipe pastoral está junto agora para procurar ajudar o casal nisso. Porque eles saíram muito longe do índice zero. Então agora vai ter que ter muita graça para que os corações sejam restaurados. E o meu desejo aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, você também que está acompanhando online, ou você que está assistindo isso em outro dia, talvez daqui a muito tempo, mas em nome de Jesus, arrependa-se e volte para o índice zero, onde a gente coloca a cabeça no travesseiro e dorme, onde a gente acorda com um sorriso, onde a gente vai dormir grato, onde o nosso estômago não queima. Eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Talvez você já tenha chegado num ponto de não estar no índice zero, que agora você precise de um psicólogo, de um psiquiatra, de um gastroenterologista, talvez um acompanhamento pastoral, talvez uma academia, um remédio prescrito. Faça o que está ao seu alcance fazer. Mas você precisa construir isso em uma base. Esta base é o relacionamento com Jesus, é a graça, é o índice zero. E você só vai conseguir voltar se mudar a sua cabeça. Arrependa-se e volte. Chama teu marido, chama tua esposa, chama teus filhos, teus pais, teus líderes, teus liderados, teus vizinhos, teus amigos, teus colegas e peça perdão. Se a pessoa está aqui, diz para ela: me perdoa porque eu saí do zero. Ela vai entender. Se ela não está aqui, procure com as suas palavras explicar que você feriu, magoou, abandonou, fez o que fez, porque saiu da graça, saiu do zero. Peça perdão e convide essa pessoa para vir para o zero com você, para uma caminhada simples com Jesus. Esse ano nós vamos trabalhar igreja simples, a simplicidade da vida com Cristo. É profundo e simples. Mas faça isso, implemente mudanças, reconheça tudo aquilo que tem sido muito na sua vida e tome decisões práticas. Quanto tempo você fica no celular? Toma decisão prática. Eu tomei decisões tempo atrás e foi a melhor coisa. Meus irmãos, eu não vejo WhatsApp no meu quarto, não vejo. Nem rede social eu não vejinho. Estou na transição. Mas bem menos, estou diminuindo. Eu quero chegar em casa e poder desconectar. Eu ainda não consegui resolver isso, porque eu sou pastor 24 horas, então estou conectado 24 horas à disposição da igreja. Mas talvez a gente vai ter que descobrir um sinal do Batman, alguma coisa assim, para eu poder não ficar conectado. Mas tem que tomar decisões práticas, ficar muito tempo. Meus irmãos, eu não vou falar sobre isso hoje, só vou dar uma palhinha, tá? Nós somos uma geração viciada em dopamina.
Nós somos viciados em prazer, e o problema do vício é que cada vez a gente precisa de mais e mais e mais e mais e mais e mais, e nós estamos sendo enganados por um senso de urgência e de importância que não é verdade. Você já viu pessoas no celular, ali, você está olhando ela, ela está ali mexendo assim, você pensa, nossa, ela está resolvendo o mundo, ela está resolvendo a vida, ela está salvando a vida dela ou a vida de alguma pessoa. Olha, aquilo que ela está fazendo ali deve estar permitindo que o planeta continue rodando em torno de seu eixo. E pelo que eu vi agora, ela está permitindo que a Terra continue girando ao redor do Sol. Daí você chega ali, ela está só rolando um Insta. Quem já viu uma situação assim? Era você, não era outra pessoa, era você. É a gente está ali, parece que tem que ficar, né? Tem que ficar. Irmão, irmã, manda orar isso. A gente cria coisas para resolver problemas que a gente não tinha antes dessas coisas. Pensa nisso. A gente cria coisas para resolver problemas que nós não tínhamos antes dessas coisas. Implemente mudanças, isso aqui é só um exemplo. Mas arrependa-se e volte. Volte para o índice zero, volte-se para o índice do amor, volte para o índice em que Jesus tem tudo de você, tem 100% de você, Ele é o nosso modelo. O último texto que eu reparto com você nessa noite é Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por amor, Jesus foi para o índice zero. Jesus não deu muito, Jesus deu tudo. Percebe? Jesus não deu muito, Ele deu tudo. Essa palavra que foi traduzida por ele se esvaziou, também tem outras traduções possíveis, e uma delas é: ele se tornou oco. Zerou. Por amor, Jesus zerou a vida. Ele esvaziou de si mesmo, e a gente cabe nele. E olha o que a palavra de Deus está dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual é o modo de pensar de Jesus? Índice zero. Eu não vou me apegar a direitos, eu vou me apegar ao amor. Jesus esvaziou-se a si mesmo, a coisa mais absurda do universo. Aquele que não é muito, mas é tudo, esvaziou-se desse tudo e veio a ser assim, gente como nós, e viveu uma vida no índice zero. Você já leu os evangelhos, né? A vida de Jesus é a vida no índice zero, é a vida no ponto da paz, no ponto da alegria, da bem-aventurança, no ponto do amor, no ponto da suficiência. Essa noite eu convido você a zerar a vida. Volte para o zero. Para isso, arrependa-se e volte para o amor de Jesus. Eu convido você a entregar tudo por Ele e tudo para Ele. João era um cara que tinha muita fama, João Batista. Vinham a ele muitas pessoas. Ele batizava muitas pessoas e cada vez mais ele tinha muitos discípulos. E o que ele disse a respeito de Jesus? Isso aqui não é para mim. Esse muito aqui não é para mim. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Convém que eu me diminua, que eu vá entregando esse muito e que ele cresça. Percebe aqui? João diminuindo, Jesus crescendo. Não é João no máximo, eu sou o máximo, mas Jesus é muito maior que eu. Não é. Que ele cresça e que eu diminua. Enquanto o louvor vai tocar essa música que a gente vai cantar daqui a pouco, eu quero convidar você a pensar nisso,
a orar sobre isso agora. Na sua frente tem um cartãozinho comprido, tem um envelope branco, mas tem um cartãozinho comprido. Esse aí. Nesse cartão tem algumas decisões que pode ser que o Espírito de Cristo tenha convidado você a tomar. E eu gostaria que você, pelo menos por curiosidade, olhasse para esse cartão agora. Que toda a igreja pegue esse cartão também, para que ninguém fique inibido, né? Só eu vou pegar. Mas se eles verem as pessoas pegando, né? Ninguém sabe aqui quem que é crente, quem que não é. Para que todos fiquem à vontade. Quem sabe, essa noite é a noite de volta para o índice zero. Se até hoje você não tinha entendido que Jesus Cristo esvaziou a si mesmo e veio a esse mundo para receber você nele, se é a primeira vez que você entende isso, se até então você não se considerava um discípulo que cria nesse Jesus, mas hoje está entendendo isso, mesmo que ainda não entenda tudo, eu quero convidar você a marcar o primeiro ali: eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Talvez você ache que essa é uma decisão muito séria para tomar agora, mas você gostaria de saber mais a respeito disso, mais a respeito do índice zero. Eu quero convidar você a marcar ali: quero entender melhor a Bíblia. Ou quem sabe, você também já está tomando a decisão de passar pelo símbolo do zerar a vida, que é o batismo, no qual a gente simboliza a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo para uma nova vida. O batismo, em outras palavras, é o símbolo do zerar a vida. Você pode marcar: quero me batizar. Talvez você queira se juntar à nossa jornada como membro de nossa igreja, tem essa opção aí também. E talvez esteja muito difícil, porque você olha, tem muito, você está muito longe do zero e não vê a menor perspectiva de voltar para o zero. Deixa a gente ajudar você. Marca aí: gostaria de um atendimento pastoral. A gente tem uma equipe pastoral, vai entrar em contato com você, vai ouvir você, vai orar com você, vai direcionar você pela palavra. Então, faça isso agora, cogita aí, e talvez você possa preencher, enquanto a música toca, um pedido de oração. Talvez não seja uma decisão que você está tomando essa noite, mas um pedido que você tem a fazer a Deus e gostaria de permitir que eu orasse por você durante a semana. Nesse cartão embaixo, faz aí o teu pedido de oração. Talvez o seu pedido possa ser: forças para ir para o índice zero. Quero o índice zero na minha vida, quero mais de Jesus. Você pode fazer um pedido de oração por uma outra pessoa da sua família, amigo, conhecido, que tiver no seu coração. Deixa eu orar junto. Quando eu pegar o seu cartão essa semana, eu vou orar por isso. Então vou dar para você esses minutos aí para você preencher esse cartão. E depois que tiver preenchido, depois quando acabar aqui oficialmente a celebração, entrega esse cartão lá no balcão branco. É só deixar lá em cima e ele vai chegar em mim, tá bom? Senhor Jesus, para nós é incompreensível como Tu, Filho de Deus eterno, se esvaziou de tanta coisa que Tu és infinito. Tu eras, és e sempre serás. Mas o Teu grande amor te levou a se esvaziar por amor. E a Tua palavra nos convida a fazer o mesmo, e isso não é fácil. Nós somos cheios de nós mesmos, Senhor. Se não for o Teu Espírito, não será possível termos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, Espírito Santo, muda a nossa mente, trabalha em nosso interior, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos de fato poder desejar não só que Jesus cresça em nossas vidas, mas nós mesmos diminuirmos, Senhor, voltarmos para o zero, para a base que é o Teu amor, para a base que é a Tua graça, e vivermos em paz, em alegria, em constância, em perseverança,
Restaura, Senhor, no ponto zero, casamentos, famílias, alegrias, sonhos, esperanças, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Vem restaurar, Senhor. Traz a tua igreja, traz o teu povo para o ponto zero, onde não falta nada, onde há plenitude de vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você ainda está preenchendo, pode ficar sentado à vontade. Se você já preencheu, fique em pé. Nós vamos cantar essa canção ao Senhor. Não esqueça de entregar o cartão lá no balcão. É uma oração que nós vamos fazer. Mais de ti e menos de mim. Abençoada e abençoadora, do zero, na abundância da graça, na fartura do amor de Deus, em humildade, mas em poder, em nome de Jesus, amém. Boa semana. Jesus é sobre
I know a place